E aqui eu vou contar a história desse rapaz aqui. Começamos com uma pequena foto aqui da minha infância, que eu acho que ilustra bem o que que é o que que foi a minha infância. Tem, tem, é claro, a camisa aí do, do Atlético, meu time de futebol, né? Até uma curiosidade meio inútil, mas né, eu gosto bastante de futebol, acompanho bastante, torço pro Atlético, aqui de Curitiba, né? Mas não é sobre isso que eu vim comentar hoje. Aí tem esse rapaz, né? Vocês já percebem que ele está do lado de um computador, né? E isso foi uma coisa muito presente ao longo de toda a minha infância, ao longo de toda a minha história, que é a questão digital ali, né? O computador, porque eu, na verdade, eu uso o computador desde que eu tenho 1 ano e meio de idade. Pois é, naquela época não se tinha essa percepção, né, do quanto as telas fazem mal, né, que a gente tem que combater. Claro que se for pensar, não existia tablet, celular, coisa touchscreen, né? Que hoje em dia é muito pior para criança. Antes era só, entre aspas, computador, que ainda você tinha que ter uma certa mobilidade ali, né? Para usar as teclas e mouse. Mas é interessante, né? Que desde pequeno eu sempre usei computador, fiquei no computador. E isso até levou a uma história muito engraçada, que eu vou mostrar aqui no próximo slide, que é essa capa aí. Revista Veja, né? E de repente tem eu ali. Mas, exatamente, esse rapaz aí que tá gritando na frente de uma tela de computador sou eu mesmo. Eu apareci na capa da Veja quando eu tinha 6 anos de idade. Essa primeira foto ali eu tinha acho que 1 ano e pouquinho. Essa segunda eu já tenho 6 anos e apareci na capa da revista Veja, na época que a Veja era realmente uma grande potência, né? E acho que dá até pra ver a data ali, né? Acho que 18 de julho de 2007. Eu tinha 6 anos na época. E por que que eu apareci na capa da Veja, né? Bom, é toda uma longa história, né? Mas para encurtar um pouco, eles foram contar uma história minha, justamente tendo esse contexto de que eu usava a internet desde muito cedo, né? E eles queriam fazer uma reportagem sobre os perigos da internet, né? Como os pais, né, precisam se proteger os filhos dos perigos da internet. Isso é muito engraçado, né? Porque a história que eles foram contar é como que um mau exemplo, né? Um exemplo do que você deve evitar. Porque com, acho que 5 anos, 5 para 6 anos, eu aprendi a jogar truco, né? Baralho mesmo. Né? Meu pai me ensinou a jogar truco, que sempre foi um esporte muito praticado na minha família, nos domingos, nos almoços de domingo. E eu queria participar, eu queria, né, participar daquela brincadeira. Daí meu pai me ensinou a jogar truco. E como eu já mexia muito na internet naquela época, eu achei um site que dava para jogar truco, né? Achei lá no Google um site que dava para jogar truco. Mal sabia eu que era truco online, era truco com pessoas de verdade. Então eu lá com 6 anos estava jogando truco com pessoas reais. E depois meus pais descobriram, né? E, enfim, deu todo um rolo, mas né, depois eles me corrigiram, etc. Mas é um fato muito engraçado porque foi para contar essa história que eu apareci na capa da Veja, inclusive a reportagem principal dessa revista é contando a minha história, né? Então é um fato muito engraçado e parece que não tem nenhuma relação com a minha conversão, né? Mas vocês vão ver que ah, os pontos vão se ligando, né? Porque tudo isso tem a ver muito com a internet. E, bom, depois, né, a próxima foto sou eu aí com acho que 9 anos, 9 para 10 anos, na minha primeira comunhão. Por quê? Porque agora entrando mais propriamente na questão da conversão, né, eu tive os sacramentos, né, fui batizado, né, recebi a primeira comunhão, como nessa foto aí. Eu tive também o sacramento da crisma, um pouquinho mais tarde. Eu tive todos os sacramentos, né, participei das aulas de catequese aqui na minha diocese. São 5 anos de formação da catequese, são 3 anos para se preparar para a primeira comunhão e mais 2 anos para a crisma. Então, passei todo esse tempo, assim, ali no. Passei todo esse tempo tendo essa formação, mas foi uma péssima formação. Como acredito que seja o caso da maioria dos brasileiros, tiveram uma péssima catequese, né, uma péssima formação,
Tanto que eu digo, eu saí desses 5 anos de formação, né, catequética, eu não sabia que Jesus era Deus. Assim, a coisa mais basilar da nossa fé, eu não sabia. Só isso que eu era bom aluno, tá? Eu sempre fui bom aluno, eu sempre prestava atenção nas aulas, eu sempre fui estive entre os melhores alunos da sala, então não foi por falta de prestar atenção, foi porque realmente não me ensinaram isso. Não me ensinaram que Jesus era Deus. É um negócio bizarro. Mas tá ali, recebi a primeira comunhão, recebi os sacramentos, mas aí aconteceu aquilo que acontece com muitas pessoas, né? O caso de muitas pessoas, que é depois da crisma nunca mais tive contato com a igreja, né? Já nessa época eu não ia na missa, né? Meus pais não me deram uma educação religiosa, né? Eu ia na missa, sei lá, se fosse 2, 3 vezes por ano, era muita coisa, né? Em missas muito ocasionais, de sétimo dia, era sempre assim, mas não era uma realidade presente na minha vida, a, a religião, né? Então era o típico católico de IBGE. E depois da crisma, aí realmente perdi todo o contato ali, né? Tanto que tem aquela velha história de que, né, numa igreja o padre se incomodava porque não parava de vir pássaros para ficar pousando no telhado da igreja e sujando tudo ali, né? Aí ele teve a brilhante ideia assim: ah, já sei o que fazer para espantar os pássaros da igreja, vou crismar eles. Aí crismou os pássaros, nunca mais apareceram, né? É mais ou menos assim que acontece com as pessoas. Então, essa foi a minha infância. Porém, né, apesar de ser um católico de IBGE, não ter tido formação religiosa, eu sempre defendi a existência de Deus, assim. Tanto que ali, mais ou menos, quando começo da adolescência, com mais ou menos uns 14 anos, né, então eu estava entrando no ensino médio, aconteceu algo muito curioso, que todos os meus amigos, né, todo o meu círculo de convivência, né, todo mundo, assim, sempre, apesar de não ter uma educação religiosa, isso que eu estudei no colégio católico, tá? Para ver o nível da coisa. Ninguém ali realmente tinha educação religiosa, ninguém teve formação religiosa, mas todo mundo acreditava em Deus, né? Acreditava. Só que nesse início da adolescência, né, começa aquela fase mais rebelde, eu percebi que todos os meus amigos próximos, um por um, foram virando ateus, né? Todos, e alguns ateus radicais, assim, né? Então, não, que Deus não existe, não sei o quê. E por um motivo que eu não sei explicar, eu realmente não sei explicar, eu nunca, assim, eu sempre fui fervoroso em defender a existência de Deus, mesmo que eu não tivesse formação religiosa nenhuma, né? Eu lembro que eu olhava meus amigos e falava, não, eles estão errados, eu sei que Deus existe, eu não sei por quê, mas eu sei que Deus existe, né? Então, claramente ali eu já consegui enxergar um toque da graça, né, agindo sobre mim, mas ainda sem os sacramentos, né, sem me confessar, sem uma verdadeira vivência de fé, mas percebendo ali um toque da graça que me mantinha, no mínimo, acreditando em Deus, né? Ainda que isso não significasse muita coisa para minha vida. E aí chegamos na minha adolescência, mudou bastante aqui a foto. Esse sou eu provando o smoking da minha formatura do ensino médio, né? Então aí eu tenho 16 para 17 anos nessa foto. E, bom, ali, esse momento foi muito crucial na minha vida, né? Esse período que eu estava estudando para o vestibular, né? Finalizando a etapa do ensino médio, porque foi exatamente nesse momento que se deu a minha conversão. E como que isso aconteceu, né? Eu sempre tive muito forte essa questão, né? Não, Deus existe. E eu lembro que quando eu passava, às vezes, por alguma dificuldade, né? Seja questão social, na escola, ou qualquer tipo de coisa, eu lembro que eu gostava de rezar, né? Rezar um Pai Nosso antes de dormir, né? Tive essa iniciativa ali. Acho que meu pai me incentivou em algum momento, mas sem também me explicar muito. E eu mantive essa prática ali, né, de rezar um Pai Nosso, acho que uma Ave Maria também antes de dormir. Então, mais ou menos nessa época ali da adolescência, como que para reafirmar, assim, não, eu acredito em Deus, então eu vou rezar um pouquinho, né, mas ainda assim, sem ter uma vivência clara de fé. E foi muito curioso, e aí que já entra a parte da internet, né, a parte do computador, que eu mostrei lá no começo que eu uso o computador desde criança, porque toda a minha formação, né, toda a mudança de rota que eu comecei a ter partiu da internet. Então,
no meu círculo de amizades, no meu círculo de convivências, na minha família, assim, de pegar todas as pessoas que eu conhecia, ninguém era uma pessoa religiosa. Assim, ninguém era uma pessoa que você pode dizer, não, essa pessoa é católica. Ninguém. Isso não existia para mim. Assim, eu nunca tinha visto na minha frente alguma pessoa verdadeiramente religiosa. Então isso é completamente fora do, do meu imaginário, né? E por isso que eu acho impressionante que eu não tenha seguido o mesmo caminho dos meus amigos. É por isso que eu, refletindo sobre a história da minha vida, eu vejo claramente como Deus me preservou mesmo de não cair para esse lado sem nenhum mérito meu, assim, foi puramente um dom gratuito ali de Deus que me preservou, até mesmo nesse momento que esses meus amigos começaram a partir para o ateísmo, eu notei que muitos deles começavam também a ter aquelas tentações típicas da adolescência, né? Então, pecados contra a castidade, né? E festas e bebidas e alguns até foram um pouco para drogas. E esse mesmo sentimento que no início da adolescência me levava a crer firmemente na existência de Deus, também ao longo da adolescência, né, mesmo sem ter essa formação religiosa, mesmo sem ter nenhuma referência, também me mantinha firme em recusar essas coisas, né? Ainda que com um certo sentimento de que, putz, mas e se? Né? Então eu não tinha as razões para me afastar desses problemas, mas eu tinha alguma coisa, alguma convicção lá no fundo, que depois eu fui ver que era claramente a lei natural que é inscrita no coração de todo homem, né? Que me falava, não, não é esse o caminho. Mas eu percebo que eu fui preservado, porque eu sempre, até pelo meu temperamento melancólico, né, que eu mandei enquete lá no nosso grupo VIP, né, para ver se vocês acertavam o meu temperamento, e a maioria de longe acertou que eu sou melancólico. Até por temperamento mesmo, sempre fui uma pessoa muito reservada, né? Nessa época eu tinha uma timidez muito grande, então eu via que essa timidez como que me salvou de ir para esses caminhos, né? Me salvou de querer ir nessas festas, de, né, ir atrás dessas coisas, principalmente pela timidez, mas acabou, né, me salvando porque me preservou, né? Preservou ali uma certa, vou dizer pureza, porque também não vou dizer que eu não tenha cometido pecados, mas né, cometi vários, mas claramente algo ali foi preservado, né, dentro de mim, dentro da minha alma, que permitiu que quando eu começasse o processo de conversão as coisas fizessem mais sentido para mim, né? Então foi justamente da onde que veio, né, essa referência com relação à religião, veio justamente da internet, né? Por isso que eu vejo que a internet ela é um sinal dos tempos, assim. Se eu parar e olhar para a história, sim, de toda a minha família, da família dos meus amigos, o que eu vejo é claramente uma linha de, assim, quase que uma linha linear em relação a não ter nenhuma manifestação religiosa autêntica, né? Como eu comentei, eu não via isso. Então, seria impossível, assim, eu não vou dizer impossível, mas assim, humanamente falando, eu não consigo enxergar, né, como que o evangelho chegaria até mim. Assim, seria muito difícil, né? Seria, sei, chega um missionário, alguma coisa muito estrondosa acontecesse, mas seria muito difícil, né? Seriam poucas oportunidades. E a internet me abriu esse caminho. E como que isso aconteceu, né? Isso aconteceu muito por conta, primeiro, da, das questões políticas. Então, nesse mesmo período ali, né, do início da adolescência, que eu comentei que meus amigos começaram a descambar para o ateísmo, eu lembro que eu comecei a ter interesse em política. Era bem a época das eleições de 2014, né? O pessoal vai lembrar, né? Era Dilma e Aécio, a época das eleições, e né, eu comecei a acompanhar mais a direita, né? Que na época era representada ironicamente pelo Aécio Neves. E eu lembro que eu acompanhei muito aquela eleição, porque foi a primeira eleição que você teve um papel relevante da internet, né? Depois das próximas eleições, ela teve um papel predominante, mas ali ela começou já a ter um papel importante, né? Eu lembro que
Eu acompanhava muitos grupos de Facebook, acompanhava alguns canais no YouTube que falavam disso. Na época, que quem eu assistia era o Nando Moura. O Nando Moura eu assistia nessa época. Ele falava bastante de política. Enfim, eu comecei a entrar nesse mundo. E ali, né, eu percebi que as pessoas que seguiam essa linha também, é claro, ali na época estava tudo errado a minha percepção, né? Eu achava que não é liberalismo, direita é capitalismo, né? Uma mentalidade completamente equivocada a respeito da política. Mas foi por esse caminho ali que eu fui fisgado, né? Porque entrando nesse mundo, conhecendo essas pessoas que defendiam essas ideias, eu comecei a perceber como quase uma constante nessas pessoas. Eram pessoas que levavam a religião um pouco mais a sério. Eu ainda não tinha visto alguém que se dizia realmente católico e levava isso como uma coisa mais importante da vida dela. Isso eu ainda não tinha visto. Só que eu via pessoas que levavam a religião a sério, né? Que era um aspecto importante da vida delas. Né? Então eu saí de um lugar de um convívio onde a religião era completamente irrelevante para a vida de todo mundo que eu conhecia, e entrei nesse mundo pela internet, né, por esse caminho político ali, e comecei a ver pessoas para quem a religião, apesar de não ser a coisa mais importante da vida delas, era uma das coisas mais importantes. Isso me chamou a atenção muito e me ajudou a reafirmar essa posição da crença em Deus, né? E né, o próprio Nando Moura, né? Eu lembro que ele falava, né, que ele era cristão, né, não é católico, mas ele falava que era cristão, né, que defendia a existência de Deus, e aquilo ali me motivava naquele momento. Né? Depois vinha conhecer o próprio Olavo de Carvalho, né, o próprio Jair Bolsonaro começou a surgir naquela época, eu acompanhava todas as pessoas ali da direita, e o que eu via, né? Eu via pessoas que claramente tinham um foco muito grande na política, mas que respeitavam muito a religião, né? E isso começou a me chamar a atenção ao longo da adolescência, mas ainda não foi o passo decisivo para a conversão. O passo decisivo para a conversão se deu ali quando eu comecei a usar a rede social, né, hoje saudosa rede social Twitter, que infelizmente foi banida aqui no Brasil, mas foi principalmente pelo Twitter que veio a minha conversão de fato, porque eu comecei a usar o Twitter, né, e é até engraçado, né, eu vou voltar aqui, né, para a primeira foto que eu mostrei, que é a minha foto de infância ali, porque aqui, nessa foto ali, que eu tinha 1 ano e pouquinho, a gente tem como que prefigurada os dois meios que me levaram de forma muito curiosa para a minha conversão, que é o computador, né, simbolizando a internet, e o futebol, né, eu com a camisa do Atlético Paranaense, porque foi para acompanhar conteúdos de futebol, acompanhar as notícias do Atlético, que em 2014, 2015, né, então ainda nesse começo de adolescência, eu comecei a usar o Twitter, comecei a acompanhar essas pessoas para acompanhar as notícias de futebol. E depois que eu comecei, né, a ter esse interesse por política, eu comecei a também seguir pessoas, né, que falavam de política. Então, meu Twitter tinha essas duas bolhas ali, né? A bolha do futebol do Atlético, e a bolha da política. E dentro da bolha da política, né, apareceu um personagem que, assim, eu vou omitir o nome dele, tá? Talvez pela descrição alguém talvez reconheça, né? Ele é uma figura que é bastante conhecida nesse meio do Twitter, mas na internet como um todo, Instagram, somente ele não aparece muito, que é uma figura que veio desse meio da política e se converteu naquela época, né, ali em 2016 para 2017. E começando a acompanhar ele, o que eu notei, né? Eu vim de um ambiente onde a religião não era importante, conheci esse ambiente onde a religião era importante, aí essa pessoa saiu desse meio e começou a tratar a religião como a coisa mais importante. Não só qualquer religião, mas a religião católica. A Igreja Católica era uma pessoa que se denominava como católica, como o primeiro adjetivo que ela colocava para a vida dela, para se definir. Não, eu sou católico. E aquilo ali, assim, ver isso, né, através das publicações que essa pessoa fazia, que eram muitas publicações polêmicas, assim, né, então
jogava verdades assim sobre o mundo moderno, né, sobre algumas coisas que estavam erradas no mundo, né, até algumas teorias da conspiração, que não são tão conspiração assim, mas tudo bem, que ali, nas entrelinhas, eu via claramente uma pessoa, não, eu sou católico. E isso me chamou muito a atenção, principalmente porque ali aquela pessoa apresentou uma verdade que se ligou muito com o meu interesse em política, né? Então eu estava no meu auge de interesse em política, né? A questão da direita, de defender o capitalismo, de ser contra o comunismo. Claro, eu continuo sendo contra o comunismo, mas não tão a favor do capitalismo como era antes, né? E ali, o que ele apresentou, né? Ele apresentou a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu já tinha ouvido falar, assim, a senhora apareceu, né, numa cidade lá em Portugal, mas eu não fazia ideia do porquê que ela apareceu lá, não fazia ideia dessa história. E ali ele comentou, né, que Nossa Senhora de Fátima, ela tinha feito uma promessa, né, ela tinha, na verdade, revelado os males do comunismo. Aí aquilo, assim, me deixou bastante intrigado, né? Como assim? Uma aparição de Nossa Senhora falando do comunismo. Então, ali as coisas se uniram, né? Minha principal preocupação era a política e, de repente, a religião estava trazendo uma solução para a política. Ali eu falei, opa, deixa eu pesquisar, deixa eu ir atrás do que Nossa Senhora de Fátima falou. E ali eu fui pesquisando, principalmente com a ajuda dessa pessoa ali, no Twitter, e eu me deparei que, na verdade, a questão do comunismo não era nem de longe a coisa mais importante que ela tinha falado na aparição. Que, claro, tem toda a mensagem de conversão e muito ligada à oração do Rosário. Ali aquilo me chocou, assim, né? Porque, claro, essa pessoa também me apresentou de uma forma um pouco exagerada, né? Falando que não, você precisa rezar o Rosário, senão você vai para o inferno. Então, ali, ali foi até um pouquinho de. Ali começou um pouco esse meu problema com os escrúpulos ali, né? Porque foi muito ligado nessa ideia. Nossa, então Nossa Senhora apareceu para falar que se eu não rezar o Rosário, eu vou para o inferno. Foi isso que me chocou ali, né? Então, o que começou simplesmente para eu pegar argumentos ali para debater política, ali tinha uma mensagem que falava sobre a minha eternidade. E aquilo me acendeu pelo medo, pelo temor mesmo, que eu tinha que fazer alguma coisa. Porque eu me convenci de que aquilo ali era verdade. Só que eu ainda não sabia demonstrar. Foi aquele mesmo sentimento que eu tinha antes, de convicção de que Deus existia. Esse mesmo sentimento ele reapareceu e foi muito mais forte com essa convicção de que se eu não me tornar católico de fato, eu estou indo para o inferno. E ali eu entrei como que uma crise, assim, que me desnorteou. E eu lembro que quando eu estava pesquisando sobre isso, né, ao longo dessas pesquisas, e adiando a minha conversão, né, adiando, e nem Santo Agostinho, né, que Santo Agostinho também adiava a conversão, né, será que é isso mesmo? Será que eu faço isso? Será que eu me entrego mesmo? Até que eu me deparei com o dia 13 de maio de 2017. Para quem não sabe, a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima foi no dia 13 de maio de 1917. Então eu estava exatamente no dia do centenário de Nossa Senhora de Fátima. Eu me deparei com esse dia. Falei, nossa, esse dia é muito importante. 13 de maio de 2017. Né? 100 anos depois dessa aparição. Que está me falando uma mensagem tão importante para minha vida, para minha alma, para o destino da minha alma. Eu preciso fazer alguma coisa. E ali me veio uma sensação de que se eu não fizesse isso agora, se eu não rezasse o rosário naquele momento, né, a minha alma estaria perdida. Claro que é um exagero, né? Claro que não é assim que funciona a teologia da salvação, né? Não é você reza o rosário está salvo, se você não reza você está condenado. Não é assim, né? Essa visão foi me passada da forma errada. Porém, foi o que me deu esse estalo. E ali eu lembro que eu não fazia a menor ideia de como rezar o terço. Eu lembrei que eu tinha, assim, uma capelinha que era da minha avó. Eu não faço a menor ideia de como foi parar na minha casa, mas eu lembro que estava numa dispensa, assim. Eu lembrei disso.
lembrei que dentro dessa capelinha tinha um terço, né? Tinha um terço pendurado, assim, era uma capelinha bem pequenininha, de madeira, com a imagem de Nossa Senhora Mãe Rainha. E aí tinha um tercinho de madeira, assim, bem pequenininho. E ali eu lembrei desse artefato e fui caçar, achei aquele terço, pesquisei no Google como rezar o rosário. Aí apareceu para mim uma imagem, né, no Google Imagens, assim, né, um tutorial, assim, isso aqui é Pai Nosso, isso aqui é três Ave Marias, aqui são 10. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Aí comecei a rezar. E daquele dia em diante eu não parei mais de rezar o rosário. Né? Era uma constante sensação de que se eu parasse, se eu concedesse, né, se eu cedesse à tentação de não rezar, né, a minha alma estaria perdida. Era essa sensação, de novo, não era o correto, não, mas assim, era essa sensação que dominava na minha cabeça. E era exatamente esse rapaz aí da foto foi esse rapaz da foto que aconteceu isso, né? Eu 7 anos atrás, mais de 7 anos atrás, né, 2017, passando ali por esse período ali, fim do ensino médio, né? Também tem toda essa mudança de vida, né, para decidir o que vai fazer da vida profissionalmente, né, e abandonando a vida de colégio. Ali eu me deparei com isso. E ali que começou meu processo de conversão de fato. Porque dali, né, ok, estou rezando o rosário, agora o que eu preciso fazer, né? E ali veio o padre Paulo Ricardo, que eu já acompanhava pelas questões de política, né, que eu via que ele criticava o comunismo, mas como se fosse mais um, assim, né? Aí eu falei, não, peraí, é um padre, né? Então acho que ele tem algo a me ensinar. Aí fui maratonando aquelas respostas católicas do padre Paulo Ricardo e também acompanhei muito o site da Monfort, né, Associação Cultural Monfort, que é um grupo tradicionalista, né, que hoje eu até não sou mais dessa linha, né, tradicionalista, mas na época me ajudou muito, especialmente porque foram os primeiros a apresentar as 5 vias de São Tomás sobre a existência de Deus, então ali como que eu vi confirmada aquela minha convicção com a razão agora eu tinha razões para explicar aquela minha convicção que eu tive no início da adolescência sobre a existência de Deus. Então ali as coisas começaram a caminhar, né? E mais ou menos nesse período, né, acho que vocês estão me achando ali, né, na foto, tô lá no fundo. Mais ou menos nesse período, né, acho que passou uns 6 meses ali. Acho que essa foto foi em dezembro de 2017, né, de todo esse período de formação muito confusa sobre a fé, tudo pela internet, tudo pesquisando. Eu tive um período meio conturbado, assim, mas perseverando ali na oração do rosário, que para mim era a coisa mais importante, né? Que eu estava, evidentemente, sendo exagerando. Mas eu comecei a ter a minha primeira assim, experiência de sair desse ambiente, como posso dizer, de, dos meus amigos, né? Dos meus amigos que eu tinha na época, né? Que não levavam a religião a sério. Tive esse primeiro movimento de saída, né? Com esse pequeno evento ali que, né, para quem não conhece, essa é a Juventude Missionária, né? É um grupo de apostolado do Reino Christi. Reino Christi é um movimento da igreja ligado aos Legionários de Cristo. E ali eu tive esse primeiro contato, né, por uma amiga que eu conheci. Né, nessa época eu também fiz um retiro, mas assim, não era um retiro católico, era um retiro meio ecumênico, era meio. Aqueles retiros, assim, para levar os jovens a recusar as drogas, assim, era mais ou menos essa pegada. Eu fiz esse retiro na época, eu conheci uma garota ali que me indicou essa juventude missionária, me convidou para participar e eu resolvi participar. E ali foi uma experiência muito interessante porque juventude missionária ali é para fazer missões, né? Então a gente vai para uma comunidade mais carente e convida ali, né, a pessoa a refletir mais sobre a fé dela, né, tentar levar a palavra de Deus para ela. E eu lembro que a experiência foi muito curiosa porque eu estava fazendo missão de algo que eu não tinha. Ali que eu me deparei, assim, nossa, que eu tô fazendo aqui, né? Tô fazendo missão, né? Seria, em tese, para transmitir o evangelho, só que eu nem tenho o evangelho direito em mim, na minha alma, né? Então ele me deu um choque, assim, nossa, eu realmente preciso levar mais a sério a minha formação. E, bom, esse foi o período da minha conversão. Só que acabei não perseverando ali nesse grupo, né?
N razões. E eu ainda continuava naquele meu dilema de, putz, eu não conheço ninguém que é como eu. Eu passei muito tempo assim, e esse período foi, para mim, o mais difícil, né? Porque passando esse período ali inicial de conversão, né, eu já entrando na faculdade, eu comecei a me deparar com, né, com toda uma nova vida, né, que se apresentou para mim. E ali eu tive algumas dificuldades iniciais, né, para discernir mesmo o que era o certo, né, o que eu precisava fazer, porque para mim a maior dificuldade era não ter amigos, né, não ter pessoas que me entendessem, que tivessem as mesmas aspirações que eu. Então, eu peguei até uma foto que eu acho que representa bem esse período, que é essa foto aí, bem engraçada. Tava com o cabelo raspado, porque eu tinha passado na faculdade. Aí meus amigos rasparam meu cabelo. Aí eu, nossa, tava com o boné pra trás ali, mas vocês vão ver que eu tava pendurado no pescoço uma cruz, né? Não dá pra ver aí na foto, mas eu tava com uma cruz ali no peito. Então, de certa forma, mostrando, assim, esse período meio confuso da minha vida, né? E eu queria viver a fé, mas eu não sabia direito como e toda uma nova vida que se apresenta, né? O período de você entrar na faculdade, né? Isso tenho percebido por experiência própria e experiência alheia também, né? Assim, com pessoas que eu conheço, que é um período muito perigoso, assim, né? Então, você precisa tomar muito cuidado porque é toda uma nova realidade que se apresenta. E eu passei muito por isso, né? De ver novas tentações, né? Me invadindo. Então eu tive ali, talvez, minhas primeiras tribulações ali nessa busca pela conversão. A coisa só foi mudar de fato quando eu tive a oportunidade de participar da minha primeira Semana Santa. Isso já no outro ano, né? Então, aí estou falando de 2019. Então, lembrando, minha conversão em 2017. 2018 eu tive, né, esse período um pouco confuso ali, né, de tentações para voltar atrás e me esforçando ali para tentar compreender um pouco melhor a minha fé. As coisas só voltaram a caminhar de uma forma mais correta em 2019, que aí eu tive a oportunidade de participar da minha primeira Semana Santa. Eu nunca tinha participado de uma Semana Santa, né, das celebrações, né, do Tríduo Pascal. E ali eu participei já na missa tridentina, né. Então, desde o começo ali da minha conversão, eu já comecei a frequentar a missa tridentina, que para mim era uma missa que fazia muito mais sentido, assim, né? Tinha muito mais, me ajudava muito mais a rezar e me tirava daquele universo que eu tinha da catequese, né? De uma coisa meio infantilizada, de musiquinha e bater palminha e levantar as mãos. Eu sempre achei isso muito brega desde criança. E o que me chamou a atenção, né? Como eu comentei, foi a seriedade, né? A seriedade com que aquelas pessoas começavam a lidar com a fé, lidar com a religião. Isso que me chamou a atenção da primeira vez. E o que me confirmou nisso foi muito a missa tridentina, porque é uma liturgia séria, né? Não é uma crítica à missa nova, eu não sou dessa linha, tá? Frequento a missa nova sem nenhum problema. Porém, os abusos que normalmente acontecem na missa nova parece que tiram a seriedade dela. E na missa tridentina isso não existe. Toda a liturgia, né? Todo o ambiente ele é muito sério, né? Leva muito a sério a fé, leva muito a sério, assim, né? É uma coisa muito, leva muito a sério a piedade, o zelo, e isso me chamou muito a atenção. Eu tive a oportunidade de participar dessa Semana Santa, que para mim foi muito importante porque foi um momento de muita consolação, né? Principalmente movido pela beleza da liturgia, e ali eu tive quase que uma confirmação, assim, de que não, é esse o caminho mesmo. Não vou voltar atrás, né? Não vou cair nessas tentações, por mais que seja difícil viver sozinho, porque eu frequentava a minha estudantina, só que mesmo nessa comunidade eu não tinha amigos ali, né? Eu só chegava na missa e ia embora depois que acabava, né? Não tinha convivência com ninguém, e esse período era muito difícil, mas ali eu recebi essa graça de ter uma força para perseverar. E as coisas começaram a mudar, né, um pouco depois, quando eu fui admitido ao grupo de acólitos dessa comunidade da Mista Dentina, que é, inclusive, onde eu participo até hoje. Né? Hoje eu já estou saindo do grupo de acólitos porque eu casei, já vou ter meu filho, mas foi muito importante. E essa foto aí é da segunda missa que eu servi na minha vida, lá na Capela da Glória, que é a capelinha onde tinha a Missa Dentina na época. Essa é a segunda vez que eu servi na missa, né? A primeira missa em que eu servi foi na festa da Santíssima Trindade e a segunda aí já na festa de Corpus Christi.
Foi um momento muito especial ali. E foi uma virada de chave nessa minha conversão, porque foi ali que eu comecei a ter contato mais próximo com pessoas católicas, de fato. Né? Eu já tinha bastante contato com pessoas na internet, só que é muito diferente, né? É muito diferente você ter contato com pessoas escrevendo por texto no WhatsApp e redes sociais, do que você ter o contato da pessoa ali, né, na sua frente, que comunga da mesma crença que você. E isso foi muito transformador para mim. E eu perseverei, né, naquele grupo, né, e comecei a participar mais, né, aí tem foto, né, eu já usando o Turíbulo, né, que é uma função um pouquinho mais acima, então mostrando que eu estava ali perseverando nesse grupo. Pausa para tomar água, que eu falei bastante, mas ali as coisas começaram a se ajustar, principalmente quando eu entrei numa comunidade, né, quando eu fiz esse esforço, né, de perseverar quando o caminho estava ruim e todos os grupos que eu passava, todos os problemas. E as coisas começaram a mudar quando eu comecei a ter essa convivência mais próxima, que me levou depois né, essa foto aí, é de um retiro que eu participei, mais ou menos nessa época, isso daí já é comecinho de 2020, que é o retiro do movimento, qual eu participo até hoje, né, que é o Movimento Luz Vida, né, para quem não conhece. Tem o Instagram do Luz Vida, né, @luzvidacwb, né, eu que ajudei a montar ali o Instagram, inclusive. Tem explicações ali de como é que funciona o movimento, mas é um movimento que é liderado pelo mesmo padre que reza a missa tridentina. Então ali eu já via um caminho, né, que tinha essa seriedade. O movimento ele não é de missa tridentina, tá? Não tem essa ligação, né? As missas do movimento são missa nova, sem nenhum problema. Mas o padre era o mesmo que rezava, que celebrava a missa tridentina. E muitos acólitos, né, daquele grupo foram participar também desse retiro, um retiro de 15 dias, né? Então você fica 15 dias ali sem celular e vivendo naquela comunidade, tendo uma rotina de oração mais firme. Então, esse retiro ele foi muito importante para trazer essa confirmação para mim na fé, né? Então, no primeiro momento em que, ok, eu encontrei o meu lugar, né? Sabe? Isso foi muito importante. E também para me apresentar, né, essa rotina de oração baseada nas horas canônicas, que a gente fala tanto na Patronos, né? Quando pergunta sobre rotina de oração, eu sempre falo horas canônicas, horas canônicas. Isso porque nesse retiro a gente rezava a liturgia das horas. E foi muito diferente a experiência, né? Porque antes eu rezava, né, quando dava, né? Aquela coisa, né? Ah, rezar depois de acordar, antes de dormir e o resto é quando dá, né? E ali eu fui apresentado a uma rotina de oração de fato, né? Esses horários para rezar, a gente ia na capela, rezava a liturgia das horas, e era o dia inteiro, né? Cheio de momentos de liturgia. E isso foi crucial, né? Para o que viria a ser tanto o devocionário Patronus como a própria Patronus, né? Então eu comecei a incorporar essa, essa ideia na minha alma e colocar isso em prática na minha vida. E nesse retiro também, essa foto é engraçada, né? Foi quando eu comecei a ter mais proximidade com o padre, né? Que hoje é meu diretor espiritual, né? Vocês podem ver, às vezes a gente compartilha ali algum vídeo dele, né? Uma foto com ele. É ele que nos orienta aí em todo o caminho. Essa foto é engraçada, eu lembro do momento que ele tirou, que a gente tirou essa foto que ele estava com o barrete. Ele me viu ali e colocou o barrete em mim e falou: Ah, você é o João Paulo II jovem, né, ele disse que eu era parecido, a cara parecida. Não sei se vocês concordam, mas se vocês vissem a foto do meu pai, aí com certeza vocês achariam que é o João Paulo II. Meu pai é a cara do João Paulo II. Não vou mostrar a foto dele, evidentemente. Mas fica aí essa foto mostrando que foi a partir dali que eu comecei a direção espiritual com o padre, né? Comecei a ter essa proximidade, que também foi muito importante para estabelecer, né, todo o meu caminho de conversão e depois, futuramente, esse apostolado da Patronos. E também, né, foi um pouquinho antes do retiro, né, essa foto, é quando eu conheci a Fer, né, minha atual esposa, né, mãe do meu filho também. Aí a gente tem uma foto lá na Capela de Chambéry, que é onde a gente assiste Missa Tridentina hoje, porque ali foi o lugar do nosso primeiro encontro, né? A gente se conheceu justamente no Twitter, naquele mesmo lugar onde eu tinha
me convertido pela primeira vez, recebido aquelas primeiras informações sobre a fé, ali eu também conheci ela e conversando ali, né? Conversa vai, conversa vem. Convidei ela para assistir a missa tridentina, ela não conhecia. Ela participava bastante das atividades da obra, né? Do Opus Dei, mas não conhecia tanto a missa tridentina. Eu convidei ela, né, ela gostou e depois não parou mais, né? E ali a gente começou a conversar, começou a conviver. E logo depois, né, depois eu saí pro retiro, fiquei aqueles 15 dias isolados. Depois a gente voltou a conviver um pouco mais, saímos algumas vezes. E de lá, né, passou um tempinho, já começamos o nosso namoro, né, que também foi um grande marco nas nossas vidas, porque, né, dali em diante, né, tudo começou a partir, né, todo o meu caminho de conversão, ele começou a se, eu posso dizer, ser conduzido pelo caminho da vivência da vocação, né? Então ali foi o primeiro passo, por assim dizer, da vivência da vocação, né? Então aqui o que eu quero que vocês, né, possam tirar talvez de lição, né? Tô compartilhando um pouco a minha história, até para vocês me conhecerem, né? Mas é interessante tirar isso até para a vida de vocês, né? Vocês enxergarem a conversão, né? O caminho de conversão, ou mesmo que você não tenha um período de conversão, né? Foi criado já na fé, mas para você perceber que a conversão ela é contínua, né? Eu tive sim um momento em que eu decidi ser católico, mas a conversão ela é contínua, ela vai acontecendo, ela vai se desenvolvendo e ela vai necessariamente com que desaguar na vivência da vocação, porque é ali, é na vocação que a sua conversão se realiza, é na vocação que Deus te chamou para viver, né, a vida que Ele preparou para você. Então foi nesse momento ali que a gente começou a dar esse passo juntos para a vivência da vocação e dali que nasceu, né, todo o resto. Então a gente já começou a fazer o acompanhamento, né, com o padre, né, e a foto que a gente tirou, acho que foi o dia que ele conheceu ela. Depois, né, passou algum tempinho, porque ali logo depois começou a pandemia, mas depois que as coisas acalmaram um pouco, a gente começou a fazer a direção espiritual juntos, né, e ter esse acompanhamento também do padre para orientar a nossa vocação. E logo depois do nosso namoro, acho que foi 3 dias depois da gente começar a namorar, a gente participou de um retiro que foi muito importante nessa minha caminhada de conversão, né, mais um retiro. Né, eu tinha acabado de sair de um retiro de 15 dias, fui fazer outro retiro. Porque esse retiro de 15 dias não é de silêncio, né? É um retiro mais de convívio, né? Para formar uma comunidade, ter essa rotina de oração, de formação também, teve muita formação. Mas eu queria muito participar de um retiro de silêncio, que eu nunca tinha participado. E apareceu essa oportunidade com aquele mesmo grupo. Lembro que eu tinha participado das missões, né? Na Juventude Missionária. O mesmo grupo, né? O mesmo Reino Christi, ofereceu essa possibilidade de fazer exercícios espirituais de Santo Inácio. E ali a gente resolveu participar, né? Recebemos convite de um padre que ela conhecia, que era dos Legionários, e resolvemos participar. Até foi engraçado, porque ali eu reconheci, né? Isso foi 3 anos depois das missões, eu reconheci o mesmo lugar ali, né? Foi o mesmo lugar do retiro. E ele foi muito importante porque eu digo que foi ali que nasceu a Patronos. Foi nesse retiro. Foi um retiro muito, assim, muito transformador para mim, né? Tanto por ser o primeiro retiro de silêncio, né? Então foi o primeiro momento em que eu tive oportunidade de ter um contato mais profundo com Deus. E eu lembro até hoje do, do último dia desse retiro, né? Porque ao longo do retiro eu fui meditando sobre algumas coisas, mas tudo acabou confluindo para uma meditação que eu fiz na adoração do último dia. A gente ia todos os dias, foi se não me engano, 4 dias de retiro. E no último dia, né, tinha adoração todos os dias. Foi até engraçado, porque o padre, ele quis fazer uma coisa um pouco mais, né, emotiva, assim, porque ele fez todo um retiro que lidava com temas de cura e libertação, né? Assim, não era um retiro carismático, não era um retiro carismático, mas ele quis trazer esse tema para algumas meditações. E ele conduziu a última adoração para ser uma coisa mais emocionante. Então, eu lembro que ele colocou uma música ali de fundo e é, ele via que as pessoas se emocionavam, daí ele ia lá, abraçava. E eu lembro que eu tava em outro planeta, assim, né? Então, aquilo ali tudo
Aquilo tudo estava acontecendo em volta de mim e eu só queria saber do meu caderninho e das ideias que, assim, começaram a surgir na minha cabeça. E eu comecei a anotar, 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 anotar sem parar. A duração era 1 hora, eu fiquei 1 hora sem parar anotando no caderno, as ideias que começaram a vir. E o que que era isso, né? Era justamente como que eu visualizei o que que é a vocação, assim, o que que era a minha vocação. Não foi nenhuma experiência mística, tá? Não quero fazer parecer isso, não foi experiência mística nem nada. Mas foi uma experiência muito forte, no sentido de que ali eu deu esse estalo, assim, eu enxerguei o que que era a minha vocação, o que que era que Deus queria de mim. E eu comecei a escrever. E ali eu percebi que o que que Deus quer de mim. A resposta que veio, né? Porque eu fui meio que para tentar entender isso, né? E a resposta que veio não foi você vai ser um missionário e você vai viajar e você vai fazer isso, vai fazer aquilo. A resposta que veio não foi me tirar de onde eu estava para uma missão lá longe. A resposta que veio foi: eu quero você exatamente onde você está, mas cumprindo a minha vontade exatamente onde você está. Ali que me vê esse estalo, né? A vocação ela não está longe de nós, a vocação ela está em nós. Ela já está, ela se realiza nas coisas onde nós estamos. Claro que Deus pode te conduzir para outro lugar, mas Ele só vai te conduzir para outro lugar se você estiver cumprindo a sua vocação aqui, agora, no hoje. Então foi isso que eu percebi. E aí eu comecei a anotar tudo que eu era. Se Deus queria que a vivência da minha vocação fosse exatamente onde eu estou, eu comecei a anotar tudo que eu era. Então eu coloquei todos os adjetivos que eu podia me chamar. Olha, eu sou o André. Eu sou, primeiro, filho dos meus pais. Eu sou acólito lá na minha estudantina. Eu sou o namorado da Fernanda. Eu sou amigo, né, dos meus amigos. Eu sou, deixa eu ver, sou estudante, né, na época eu fazia 2 faculdades. Nem contei essa história, né? Mas, enfim, tem isso também. Fazia direito e economia. Eu, era, eu sou estudante, eu sou, né, tal coisa. Eu comecei a anotar todas as coisas que eu era. Eu sou filho de Deus, né, eu coloquei ele também. Eu anotei todos os adjetivos que me classificavam. Aí eu comecei a olhar um por um e ver, ok, o que eu preciso fazer? Eu sou filho dos meus pais. Se eu sou filho dos meus pais, então o que eu preciso fazer para cumprir a vontade de Deus? Bom, eu ainda moro com eles ainda me sustentam, então né, eu tenho alguns deveres para com eles. Eu tenho que respeitar as regras da casa, tenho que, né, respeitá-los, né, como meus pais que são, né, honrá-los, tudo mais. Como estudante, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso participar de todas as aulas, eu preciso fazer as tarefas de casa, eu preciso passar nas matérias, estudar para as provas. Sou namorada da Fernanda, o que eu preciso fazer? Preciso amá-la, respeitá-la, honrá-la, sair com ela, conversar, conhecer a família dela. Enfim, comecei a listar, assim, uma lista enorme. Eu tenho esse caderno ainda. É uma lista enorme de coisas que eu tinha para fazer. E ali eu visualizei: "Oh, isso é o meu dever. É aqui a minha vocação. É fazer isso." E olhar e ver que, opa, isso aqui eu não estou fazendo direito. Isso aqui eu posso melhorar. Isso aqui eu já estou fazendo. Opa, isso aqui eu não estava fazendo, eu preciso fazer. Como que eu faço isso? Ah, então eu preciso de horários para fazer. Então, ali que começou a nascer a ideia do plano de vida. Antes eu já tinha uma organização, porque o fato de eu fazer 2 faculdades, que eu comentei, isso já me levava a, a ter um planejamento bem, bem conciso ali na época com relação às tarefas, atividades, estudo. Eu levava muito a sério as 2 faculdades. E isso já me levava a ter uma preocupação com horários, rotina, porque eu precisava de tempo para isso. E eu queria me dedicar para todas essas coisas. E acabou unindo as 2 coisas, né? Porque antes eu estava ficando só no planejamento, só no que hoje eu chamo de regra de vida. Só que não existe regra de vida sem antes você ter um plano de vida. Esse é o ponto. Você precisa de um plano de vida. E o plano de vida é isso: é você visualizar qual que é a sua vocação e o que você precisa fazer. É você ter essa compreensão de quais são os seus deveres de Estado. É disso que você precisa. E foi isso que eu enxerguei naquele retiro. E por algum motivo Deus me ajudou a entender em relação à minha vida. E ali eu fui maturando isso, né? Então, vocês vão ver que, já, já indo para o final aqui, mas a partir desse retiro eu comecei a procurar realizar tudo isso que eu tinha enxergado no retiro.
né? Esse retiro ele foi feito em fevereiro de 2020, então foi um pouquinho antes da pandemia, né? Um pouquinho antes de começar a pandemia. E, claro, a pandemia foi um processo que, aqueles primeiros 2 meses, principalmente, né? Então, já vou colocar aqui, essa foto ilustra ali a pandemia, né? A gente com máscara. Porque a pandemia ela serviu como um outro retiro, né? Então, 2020 foi o ano dos retiros, né? Comecei a fazer um retiro de 15 dias, que me deu a visão da rotina de oração. Depois, né, comecei o namoro com a Fer, relacionamento, aí a gente já foi fazer um outro retiro, retiro de silêncio de 4 dias, que eu tive toda essa visão, essa visualização sobre deveres de Estado, sobre vocação, sobre plano de vida. E aí, né, pouco tempo depois, começa a pandemia que me obrigou a fazer um outro retiro, de uma natureza completamente diferente. Porque ao longo desse retiro, entre aspas, da pandemia, né, que forçou a interromper todas as coisas que eu estava fazendo, isso me forçou a fazer o quê? Né? Primeiro, eu lembro que os primeiros dias foram muito chocantes para mim, né? Então, é, eu, tanto eu como a Fernanda, a gente sentiu bastante os primeiros dias. E a gente viu que a gente foi buscar um conforto na oração, né? Então, buscar rezar juntos. E isso foi muito importante para nós. Então, foi um retiro para amadurecer essas ideias que a gente tinha acabado de receber. Então, ao longo desse retiro, a gente estruturou uma rotina de oração, já partindo do primeiro retiro, né? A gente estruturou uma rotina de oração que nós começamos a viver, mesmo que por telefone. Então, a gente tinha os horários para nós fazermos meditação, para nós rezarmos o terço, para nós rezarmos, né, uma oração para a pandemia, para nós fazermos meditação juntos, para fazer, inclusive, assistir a missa online. A gente assistia as missas ao vivo que acontecia ali naquela época. A gente assistia juntos. Então a gente começou a ter essa vivência, né, que foi muito necessária para amadurecer essas ideias, né, amadurecer na nossa alma essa visão e que toda essa visão que eu tive com relação a coisas que eu tenho que fazer, que a gente não esquecesse o sentido espiritual daquilo, né? Então, para isso também foi necessário esse retiro também muito focado em oração, que a gente fez foi de forma forçada. E logo depois, né, a gente resolveu dar um outro passo que tem muito a ver com a minha conversão lá, né, lembra no dia de Nossa Senhora de Fátima, que eu rezei o primeiro terço, o primeiro rosário? Então, nesse mesmo dia, 3 anos depois, né, no mesmo 13 de maio de 2020, a gente resolveu se consagrar a Nossa Senhora. Então a gente começou a fazer uma consagração, né, uma preparação para a consagração de 2 meses, que foi conduzida por uma consagrada que organizou o retiro de exercícios espirituais que a gente estava fazendo. Ali também a gente recebeu o convite para fazer essa consagração. A gente fez toda essa preparação durante a pandemia, então também era mais uma oração que a gente colocava ali, as orações da preparação da consagração pelo método de São Luís. E no dia 13 de maio de 2020, ali confirmava essa vocação, né, essa conversão, fazendo essa, fazendo essa consagração. Nesse que foi, acho que, o segundo dia que a gente se viu depois da pandemia, né, a gente ficou ali uns 2 meses sem se ver, e depois, né, teve um dia ali antes que a gente se viu e já nos reunimos para fazer essa consagração. E logo depois da consagração a gente começou a colocar em prática todo aquele plano de vida. Então, essa mesma consagrada que organizou essa consagração nos chamou para ajudar a organizar outras consagrações, né? Então, a gente formou um apostolado de divulgação da consagração à Nossa Senhora, que é o Rainha dos Apóstolos. Infelizmente, ele não existe mais, porque, infelizmente, essa consagrada foi transferida para outro país e, inclusive, vai ser madrinha do nosso filho, ela. E, né, a gente tem muito carinho por ela, ainda temos bastante contato, mas foi um momento muito especial para a gente começar essas primeiras atividades de apostolado mesmo. Depois participei de outro retiro no outro ano, outro retiro de exercícios espirituais, e nesse retiro em específico eu tive a ideia do devocionário, né? Então ali eu estava meditando bastante sobre essa questão das devoções, né, das horas do dia, dos dias da semana, e ali eu tive a ideia do devocionário. Eu já estava fazendo um devocionário com simplesmente um compilado das minhas orações preferidas. Mas aí que eu tive a ideia da estrutura do devocionário hoje, foi nesse retiro também organizado pelos Legionários de Cristo. E aí sim nasceu a Patronos.
né, já com essa ideia amadurecida, né, já tendo uma experiência de apostolado, né, foi justamente essa ideia que a gente teve, né, naquele retiro, naquela adoração, que a gente resolveu que não, isso aqui precisa chegar a mais pessoas. E assim começou a Patronos. Patronos começou como uma papelaria, né, que era um projeto para viabilizar, né, até financeiramente mesmo, o que a gente gostaria de apresentar ao final, que seria o planner. Né? Então, o planner era nossa ideia, onde a gente poderia colocar essa inspiração, né, da visualização do plano de vida, da regra de vida, dos deveres. A gente resolveu materializar isso num planner. E ali, depois eu comecei a viver, né, mais essas outras áreas da minha vida, especialmente de apostolado, né? Então, convivendo com muitas atividades, mesmo no meio da pandemia. Então, comecei a cerimoniar as missas, né? Nunca saí do grupo de acólitos e comecei a cerimoniar as missas, então uma responsabilidade maior. Aí, um dos retiros que a gente organizou no Rainha dos Apóstolos, né, fazendo grupos de consagração à Nossa Senhora. Então, esse é um retiro que a gente promoveu para a consagração, um retiro de consagração. Né? Eu estou ali atrás, ali, se vocês forem ver todo mundo de máscara na época da pandemia. A gente começou a, a fazer essas atividades. Essa é uma foto muito engraçada. Eu comecei a apresentar um programa ao vivo. Né? Eu acho que ninguém vai saber disso. Provavelmente nunca vão ficar sabendo também mais, porque o programa acabou não dando certo. Mas a gente fez ali uns 3, 4 episódios desse programa ao vivo para uma TV independente aqui que tinha em Curitiba de um amigo meu, né, me chamou para apresentar um programa que a gente rezava o rosário e dava uma formação sobre a fé. Era bem interessante. Enfim, mais um compromisso que eu assumi ali na época. A gente também começou a ajudar uma paróquia na Pascom. Nessa mesma paróquia a gente começou a dar catequese. Então a gente começou a assumir várias coisas que também nos obrigavam a ter essa vivência da regra de vida, do plano de vida. No próprio movimento Luz Vida, né, que eu continuava, né, fazendo as atividades do movimento, tive a oportunidade de, pela primeira vez, apresentar um pouco, né, desse conhecimento que eu vinha estudando, né, sobre vida espiritual, que eu vinha me aprofundando, e tive a oportunidade de fazer minha primeira palestra ali em 2021 sobre vida espiritual. Ali na ocasião apresentei o livro A Vida Interior, do Joseph Tissot. Foi a palestra que abriu ali o congresso, então tive essa oportunidade também de, de me aprofundar ainda mais e poder transmitir esse conhecimento para as pessoas. E depois, enfim, nasceu o Planner, né, que essa aí é a foto da primeira edição, né, a gente tá novinho aí. Nossa, quem diria, faz 3 anos já dessa foto. Aí que nasceu o primeiro Planner, que foi a ferramenta onde a gente quis transmitir essa ideia, quis materializar essa ideia para que chegasse a mais pessoas. Né? Então, todo o projeto que a gente fez para viabilizar isso deu certo, graças a Deus, ali com os cadernos, bloquinhos, a gente tinha ali calendário, né? Tinha alguns produtos ali na época bem de papelaria, e acabou viabilizando a gente fazer esse projeto, que está continuando. Né? A gente fez, essa foi a edição do Planner 2022, a gente fez o 2023, fez o 2024, e vamos fazer também o 2025, né? Já era para a gente ter anunciado, mas infelizmente tivemos alguns probleminhas internos ali com questão do design ali, que atrasou um pouquinho. Então já era para a gente estar divulgando desde semana passada, né? Como é que vai ser o planner, né? A gente está com um evento preparado para os dias 10 a 17 de outubro. A gente preparou um evento para apresentar toda essa proposta do plano de vida, né? Que mostrar como que você pode fazer o seu plano de vida a partir dessa visualização do que você é, do que Deus quer para você, né, da sua vocação, e a partir disso também fazer um planejamento com horários, regra de vida, rotina de oração, né, como que a gente une tudo isso. A gente está preparando um evento gratuito que vai ter aqui no YouTube, né, todo mundo vai poder acessar, e também vai ter exercícios, né, a gente preparou exercícios para você colocar isso em prática, né, porque eu não quero que você só fique ali assistindo, né? Vai ter slides também, vai ser bem didático, mas não quero que você fique só assistindo, quero que você coloque no papel e faça o seu plano de vida, né? E ali também a gente vai apresentar não só o planner, que vai ter o planner também, mas uma outra surpresinha. Essa eu não vou contar agora, vai ficar de surpresa ali para esse evento.
mas a gente tem uma surpresa muito legal para anunciar, além do Planner, né? A gente vai mostrar o Planner que está com várias novidades para esse ano, Planner de 2025, que é uma ferramenta onde você consegue aplicar tudo isso, mas tem uma novidade muito legal para anunciar. Né? Infelizmente, a gente ainda não tem o evento para divulgar aqui para vocês, mas já estou adiantando essas informações, né? Porque provavelmente amanhã a gente já deve conseguir divulgar, começar a divulgação ali no nosso Instagram, que vai ser da Jornada em Busca da Ordem. Né? Esse é o evento que a gente está organizando para ensinar todo esse método para vocês. E esse meu testemunho de conversão, ele vem muito disso, assim, é a minha missão, é o que eu enxergo como a minha missão. Né? Eu vejo claramente que aquilo que eu vi naquele retiro, né, eu quero que outras pessoas vejam também. Né? Eu quero levar isso para mais pessoas. Né? E o projeto da Patronos, ele tem isso como uma grande finalidade dele, né? Apresentar esse plano de vida. Né? Claro que para nós a questão da vida espiritual também é muito importante, né? E eu venho me dedicando muito a esses estudos. A gente tem o Clube Patronos, onde a gente está dando uma formação espiritual, né, para os membros. É uma formação espiritual bem mais aprofundada ali, também com exercícios práticos para aprimorar a própria vida espiritual, mas tudo nasceu do plano de vida. Né? E é claro, ali também separei uma outra foto que para nós é muito, né, aqui já finalizando, que para nós é muito importante, que é quando a gente recebeu os devocionários, né, que é o nosso queridinho, né, também mostrando esse quanto esse projeto tem chegado a tantas pessoas, que é motivo de muita, mas muita alegria para nós. E estou muito feliz, né, de saber que vocês fazem parte disso, né, de saber que vocês nos acompanham aqui e nos apoiam tanto nessa missão. Né? Então, agradeço muito, né, mais uma vez pela presença de vocês. Né? Espero que tenham gostado da história, né? Também tem isso, né? Uma história que eu quis compartilhar com vocês, para vocês nos conhecerem um pouco mais, como é que surgiu a Patronos, como é que surgiu essa ideia e toda essa proposta, né? Por que que a gente faz isso, né? Tem muito, tem muita história por trás e resolvi compartilhar aqui um pouquinho com vocês.